Buenas, gurias e guris, se aproxeguem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Guria Arteira. Se tu ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Temis Cristina e sou eu a artesã que compartilha contigo a rotina artesanal aqui nesse canal. E quem tô por aqui, né, minha gente, no vídeo de hoje eu tô aqui para compartilhar contigo uma produção de TBT do crochê. Já fazia um tempo que eu não vinha com esse tipo de vídeo aqui no canal Guria Arteira, mas agora tô aí recuperando, né, pegando de volta o costume de estar trazendo o vídeo de TBT do crochê. O que seria TBT do crochê? TBT nada mais é do que toda a quinta-feira o pessoal posta lá, né, fotinhas nas suas redes sociais, relembrando momentos especiais, marcantes aí, momentos queridos, né? E eu resolvi trazer o TBT do crochê, trazendo aí produções de peças que a gente sente uma saudadinha de fazer. Então, toda quinta-feira aí eu quero estar repescando aí algumas peças que ficam aí um tempo sem a gente produzir elas, e tá trazendo uma produção aqui para compartilhar contigo. Essa semana veio bem a calhar, porque eu recebi uma encomenda desses lindões aqui que vocês estão vendo, que é um jogo de banheiro mosaico. Eu recebi uma encomenda dele e resolvi estar aproveitando para gravar aqui para o TBT do crochê. Quem acompanha aí o canal sabe, né, que eu tenho o passo a passo desse jogo de banheiro lá no canal Guria Crocheteira, tanto do tapete oval quanto da capa para tampa do vaso. Aqui no caso a cliente me encomendou 2 tapetes ovais iguais e a capinha da tampa do vaso, então eu produzi aqui para ela. E vim compartilhar contigo essa produção com valor de venda, com dicas, com peso, medida das peças que vocês gostam, né? Bastante detalhes, aí uma riqueza de detalhes e de informações que eu espero que te ajude se tu quiser produzir um jogo desses, ou um tapete desse, ou uma passadeira nesse mesmo estilo, nesse mesmo formato aqui. É um kit que vende super bem. Já vou começar aqui falando que eu fiz uma pequena modificação aqui nestas peças, porque a cliente me pediu que ficasse numa medida um pouquinho maior do que normalmente fica quando eu produzo o jogo de banheiro mosaico original lá do canal Guria Crocheteira. Então, eu aumentei aqui no bico, uma carreira a mais no bico, tanto da capa para tampa do vaso, quanto dos tapetes, para chegar na medida que a cliente pediu, né? Chegar aí mais aproximada à medida que a cliente pediu. Então, bora lá. Esse jogo aqui nada mais é do que a união de várias florzinhas coloridas, ou aquele squarezinho, né, ou quadradinho da vovó. Nesse caso aqui eu utilizei a flor biju, que é uma flor rasteira, super econômica de fazer. Eu vou deixar o passo a passo da flor biju na descrição desse vídeo aqui, também o passo a passo de como fazer esse meio square aqui, que é o meio quadradinho, a videoaula do quadradinho completo para quem quiser fazer alguma peça parecida com essa, inspirada nessa aqui, né? Então, a gente faz várias florzinhas ou squarezinhos, né? E depois faz a união aqui de todas elas com uma cor predominante. No meu caso aqui, eu fiz com o preto a gosto, a pedido da cliente, né? E depois faz um bico de acabamento na volta. Nesse caso, eu fiz esse bico aqui, que quando eu abrir a peça, eu vou te passar todas as informações dele. Quero já pegar aqui para te mostrar todas as cores que eu utilizei para produzir essas peças aqui. Eu vou afastar as peças aqui um pouco de ladinho, para conseguir abrir aqui um dos tapetes e te mostrar. Uma das exigências que a cliente fez nessa encomenda aqui é que ela queria os squarezinhos, as florzinhas, uma de cada cor. Ela não queria que repetisse cor. Então, como tu pode ver, eu tive que fazer ele bem colorido, usando aí uma grande variedade de cores no mesclado. Então, eu fui lá, catei todos os mescladinhos que eu tinha para fazer as florzinhas e os squares. Vou botar aqui para vocês verem, ó, as mesclas que eu utilizei. Todos esses barbantes mesclados aqui são os barbantes Coriton da Barbante Lima. Eu vou deixar todos os contatos da Barbante Lima, da fábrica, né, da Barbante Lima, na descrição desse vídeo aqui, para tu ir lá e fazer um orçamento. Eles vendem pela Shopee, vende pelo Instagram, vende pelo Mercado Livre. Então, tu vai lá e faz um orçamento lá com eles, para estar aí encomendando os teus barbantes direto da fábrica e recebendo aí na comodidade do teu lar. Então, eu utilizei todas essas mesclas aqui para fazer as flores e utilizei essa mescla de verde aqui para fazer o contorno de todas as flores desse kit aqui. Então, eu separei quanto de mesclado eu utilizei em cada uma das peças para conseguir passar aí para ti quanto que tu vai precisar de barbante mesclado, ou se tu for utilizar o barbante colorido tradicional, quanto que tu vai utilizar
de mesclado ou de barbante colorido para fazer as florzinhas, ou os square, ou os meio square, se tu quiser fazer esse jogo de banheiro. Então, vamos lá, eu vou pegar a balancinha aqui pra gente pesar quanto que ficou pesando as peças e eu já passar as informações de quanto que eu gastei de cada cor, tá? No caso aqui, para fazer o tapete, eu utilizo 8 square ou 8 florzinhas e 6 metadinhas, assim, desse aqui que é metade, ó, desse aqui eu utilizo 6, tá? Dá um total de 120 gramas de barbante mesclado para cada um dos tapetes. Agora eu vou ligar a balança aqui pra gente pesar no total o tapete e ver quantas gramas eu utilizei do preto, porque daí é só a gente descontar, né? No caso aqui, ó, eu vou botar o tapete aqui. E ele ficou pesando 366 gramas. Se eu sei que desses 366, 120 gramas eu utilizei aí de barbante mesclado, eu sei que no barbante preto eu utilizei aí 246 gramas. Então, 246 gramas de barbante preto para fazer cada um dos tapetes e 120 gramas de mesclado também para fazer aí cada um dos tapetes. Daí é só ir somando aí, ver quantas peças tu vai fazer e quanto que vai ser o gasto que tu vai ter. Agora eu vou pesar aqui, porque eu não tinha pesado, quanto que eu gastei de mesclado para fazer a capa da tampa do vaso. Para fazer a capinha da tampa do vaso, eu utilizo um total de 5 flores para fazer a base e 4 meio square. Então, aqui para ilustrar, eu vou colocar aqui para pesar, ó, 5 florzinhas completas, já com a base verde, e 4 meio square, que é o que eu utilizo para fazer a capinha para tampa do vaso. Então, aqui deu um total de 76 gramas de mesclado para fazer a capinha da tampa. Então, eu vou tarar para descontar essas 76 gramas que eu utilizei aqui de mesclado. E agora, com o peso já descontado do mescladinho, é só eu colocar a capinha para tampa do vaso aqui para ver quantas gramas eu gastei de barbante preto. Ó, de barbante preto, 202 gramas para fazer a capa da tampa do vaso. Ela já tá com a redinha de encaixe, que eu vou abrir aqui e te mostrar, que essa cliente pede sempre uma redinha especial diferenciada, né? Vou abrir aqui para te mostrar todos os detalhes certinho e te dar essa dica aí, caso as tuas clientes também gostem que seja feito dessa forma a redinha da capa da tampa do vaso. Então, agora que eu já pesei aqui, já passei todas as informações de peso, eu vou estar medindo essa peça e falando como é que foi que eu fiz esse bico aqui, que ficou um pouquinho maior a peça aí conforme a cliente pediu, tá? Então, aqui, ó, no comprimento, cada tapete ficou medindo 70 centímetros de comprimento. E na largura, ficou medindo 54 centímetros de largura. Então, ficou um tamanho um pouquinho maior do que normalmente fica se seguir o passo a passo. Para fazer essa base aqui do bico de acabamento, eu fiz uma carreira toda fechada de ponto alto, exatamente igual eu faço lá na videoaula original. E depois aqui eu fiz bloquinhos de 9 pontos altos, separados por 2 correntinhas, pulando apenas um ponto de base. Então, eu fiz 9 pontos altos, 2 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo já começa a fazer os 9 pontos altos. E depois eu segui fazendo a diminuição aqui desse triângulo e fazendo esse bico aqui que já é bem conhecido. Porém, na finalização eu optei por não usar picô, porque como vocês sabem, quem me acompanha no canal sabe que eu tô meio de saco cheio de fazer aqueles picôzinhos. Então, eu tô utilizando esse acabamento aqui, que também deixa a peça muito bonita, porém é mais fácil de fazer, aí pelo menos pra mim eu tô achando muito mais fácil de fazer, que não precisa fazer aquele monte de picôzinho, tá? Eu já arrematei aqui toda a peça, então aqui se vocês olharem pelo avesso, ó, já tá tudo arrematadinho, fazendo aquele mesmo esquema que eu tô dando de dica em todos os vídeos, que depois de fazer o nozinho, esconder a ponta de fio por alguns pontos pelo avesso, eu vou lá e coloco um pinguinho de cola. Então, como vocês podem ver até aqui, ó, onde eu coloquei a etiqueta, também eu amarrei aqui o barbante e coloquei um pinguinho de cola. Fica assim brilhosinho no avesso, não interfere em nada, tá? O acabamento fica muito bonito, muito bom. E depois tu tem certeza que o fio não vai estar voltando e ficando aquele fio todo oriçado que fica, né, conforme a cliente vai usando e vai lavando, se a gente só esconder por alguns pontos. Então, eu super recomendo que no avesso aí, tu coloque um pinguinho de cola em cada um dos teus arremates. Vou chamar a tua atenção também pra etiqueta, olha que coisa mais linda, a etiqueta personalizada guria, crocheteira e arteira, que eu apliquei aqui nas 3 peças do jogo de banheiro mosaico.
Quem faz essas etiquetas pra mim aqui é a Luciana Cravo, tá? Eu vou deixar o link do Instagram da Luciana na descrição desse vídeo para tu ir lá conhecer o trabalho dela, fazer um orçamento. São etiquetas de ótima qualidade que ela faz, eu super recomendo, tá? Então, os tapetes foram feitos os dois exatamente do mesmo jeitinho, né? E só a tampa do vaso que a gente faz ela um pouquinho menor, com o detalhe da redinha de encaixe que eu fiz aqui para essa cliente, que ela sempre pede assim, né? E eu vou te dar de dica aqui. Então, como tu pode ver, eu abrindo aqui a redinha de encaixe, vê que ela fica um pouquinho repuxadinha aqui, ó. Ela não fica assentadinha que nem o tapete. O tapete fica bem retinho, bem assentadinho. A redinha não, ó, ela fica um pouquinho repuxadinha. Como eu falei aqui, pra fazer a capa da tampa do vaso, ó, eu utilizo 5 flores e utilizo 4 metades, né? 4 meio square. Tu pode utilizar tanto a florzinha quanto o squarezinho, né? O quadradinho da vovó, que fica bem legal. Na capinha pra tampa do vaso, eu também coloquei a minha etiqueta, bem linda. E vou virar aqui pra te mostrar pelo avesso qual é o diferencial dessa redinha de encaixe aqui. Nesse caso aqui, eu sempre faço a redinha iniciando aqui fazendo um ponto alto e um cordão de 10 correntinhas. Um ponto alto, um cordão de 10 correntinhas. Porém, essa cliente aqui, ela gosta que a capa da tampa do vaso vista no vaso. Então, eu inicio aqui a fazer 8 correntinhas apenas, ao invés de 10. Eu diminuo 2 correntinhas aqui no primeiro... Nesse primeiro cordão de correntinhas aqui. E depois sigo fazendo a diminuição, né, de uma correntinha a cada carreira. Então, aqui eu começo fazendo um ponto alto e 8 correntinhas e um ponto alto. Na próxima, eu vou fazer 7 correntinhas, depois 6, 5, e assim eu vou diminuindo até chegar aqui e aí fechar aqui esse miolinho com meios pontos altos, né? Fecho todos eles juntos e aí fica assim bem fechadinho. Porque a cliente gosta que a capinha vista no vaso, encaixe certinho no vaso assim e não fique ondulada. Então, no momento que ela colocar essa capinha na tampa do vaso dela, o bico de acabamento ele vai ficar assim, ó, viradinho para baixo, bem encaixadinho no vaso. Ela gosta assim e a gente faz aqui do jeitinho que a cliente gosta. Então, te recomendo aí a perguntar para tua cliente se tu fizer desse jeitinho aí, se ela gostou, o que ela achou, porque às vezes são pequenos detalhes que pra gente é indiferente na hora de estar fazendo, mas que pra cliente o resultado final aí pode agradar muito a ela, tá? Então, tá aqui pronto o jogo de banheiro de 3 peças. O pessoal que ficou até o finalzinho do vídeo aí esperando pra saber o valor de venda, eu vou passar agora, gente. Esse kit aqui de 3 peças, eu tô vendendo ele no valor de R$120, tá? Então, fica aí o valor de R$40 cada peça. O tapete consome um pouco mais de material do que a capa para tampa do vaso, mas a capa da tampa do vaso tem aquele detalhe da redinha ali, que querendo ou não acaba dando um pouquinho mais de trabalho de estar fazendo, né? Então, eu acabo aí equivalendo o tapete à capa da tampa do vaso, para mim acaba ficando aí elas por elas, digamos assim, né? Então, é um kit que eu tô vendendo no valor de R$120. Basicamente, é um kit para fazer em 1 dia e meio, no máximo 2 dias de trabalho, tá? Super recomendo o pessoal que gostar desse modelo aí, tá com ideia de fazer, conforme for tendo um tempinho aí, vá pegando sobrinhas de fio, tanto mesclado quanto barbantes lisos, coloridos, e vá fazendo florzinhas, vá fazendo squarezinhos. Aqui eu tenho vários, ó, que conforme vai ficando um pouquinho fio, eu já faço a florzinha, conforme vai dando um tempinho, ó, eu já passo o verdinho mesclado. Eu tenho tanto o square, quanto florzinha, quanto o meio square. E eu vou fazendo e vou deixando prontinho, porque daí na hora de fazer o jogo de banheiro, ou de fazer o tapete, ou uma passadeira nesse estilo aqui, é super fácil, é só fazer a união dos squarezinhos e passar o bico de acabamento e tá prontinho. Então, eu recomendo quem gostou do modelo, que já vá fazendo aí, deixando isso aqui prontinho, que facilita bastante na hora de estar produzindo aí esse modelo, se tu tem ideia de fazer ele. Eu espero que tu tenha gostado de me acompanhar aqui nessa produção do TBT do crochê. Agora é embalar, entregar para cliente essa encomenda, né? E botar o dinheiro no bolso. Eu vou deixar passando aqui na tela algumas sugestões de vídeo que eu acredito que vai te agradar, que tu vai estar gostando. Então é só clicar em qualquer uma delas e assistir mais um vídeo aqui do canal. Eu te espero nos próximos vídeos. Tchau, tchau!